professores! No vídeo de hoje nós vamos ver como fazer um bom portfólio dos seus alunos. O que é que não pode faltar nesse portfólio, qual é o objetivo e como tudo deve ser feito. Meu nome é Ludmila Lima, eu sou professora, psicopedagoga, dou aula há mais de 13 anos na rede pública do estado de Minas Gerais, há mais de 5 anos aqui no YouTube. Atualmente você me vê na Rede Minas no projeto Se Liga na Educação. E antes de passar para você, o que é que precisa ter num portfólio e como fazer para fazer um bom portfólio sem pirar no final de cada etapa, eu quero convidar você a estudar comigo, aprender um passo a passo de plano de aula para que os seus alunos realmente desenvolvam as habilidades propostas na BNCC e participar do nosso grupo exclusivo, onde nós temos, todo o suporte que você precisa para aprender tudo sobre a BNCC, sobre como planejar e aprimorar suas aulas. O link do curso de BNCC está na descrição do vídeo e eu espero você lá do outro lado. Bom, sobre o portfólio. Por que o portfólio é tão importante? Tem vários aspectos que fazem o portfólio ser muito importante. Ele é um registro da evolução da criança, ele é um registro do que está sendo feito e ele é uma espécie de vitrine do nosso trabalho. Porque os pais, eles não estão dentro de sala de aula, vendo como você é dedicado o tempo todo, como você faz com os alunos, como você trata e tudo mais. Os pais têm pouca noção do que acontece dentro da sala de aula. Algumas crianças contam, outras crianças contam, mas fantasiam muita coisa. Muitas vezes a criança simplesmente diz que esqueceu o que aconteceu na escola. Então, o portfólio vai levar para os pais o que é que está acontecendo ali, para que eles vejam a evolução do filho, para que eles notem a evolução do filho, É comum que as pessoas comparem as crianças com primos, com crianças que estudam em outro lugar. Quando você estrutura bem um portfólio, os pais têm a condição de observar como o filho estava na etapa passada, como ele está nessa etapa, como ele evoluiu, se ele evoluiu dentro dos objetivos daquele ano, daquelas atividades ou não, ou se ele está precisando de ajuda, Então, o portfólio é um instrumento muito importante, mas eu sei que você sabe da importância dele, você quer saber como fazê-lo, Então, vamos direto ao assunto. O portfólio, eu vejo às vezes professores passando assim, um sufoco no final de uma etapa, procurando as atividades mais bonitas, procurando as atividades mais interessantes para colocar no portfólio do aluno. Porque no ensino fundamental, na educação infantil pode até ser diferente, mas no ensino fundamental existem muitas atividades que não vão para o portfólio, elas ficam num caderno, elas ficam no livro didático, então tem muita atividade no ensino fundamental que não vai para o portfólio. E a seleção dessas atividades não pode ser só pela estética. Aí eu vou colocar essas aqui que ficaram mais bonitinhas. A seleção deve acontecer no início do bimestre, no início do ano, quando você planeja as suas atividades. O objetivo que você tem a cada etapa tem que ser bem claro para que o seu portfólio tenha uma coerência. Por quê? Lá você vai colocar atividades, pode colocar desde a sondagem até a avaliação. E você tem que mostrar uma coerência. O que eu estou avaliando da evolução do aluno tem que coincidir com os meus objetivos. Se eu tinha o objetivo de desenvolver determinada habilidade, as atividades que eu dei foram voltadas para essa habilidade. E eu vou demonstrar o desenvolvimento da criança nessa habilidade. Então, quando você planeja lá no começo do ano, você já deve prever as atividades que você vai colocar ali no portfólio. Então, isso é lá do planejamento. Por que eu estou falando em etapas? Porque
Porque geralmente o portfólio é mostrado para os pais, o portfólio precisa estar pronto, precisa estar organizado no final dos bimestres, né? Ou no final do ano, mas geralmente a cada bimestre a gente mostra aos pais. Então, a gente precisa prever a etapa. Nós temos calendário escolar, nós sabemos quando iniciamos as etapas e quando terminamos, então é interessante que você já vá organizando essas atividades. A atividade feita para colocar no portfólio, assim que tiver corrigida, comentada, coloca no portfólio. Não deixa para colocar tudo no final do ano. Eu gosto de fazer isso com as crianças. Pessoal, a professora vai entregar a pasta, vai entregar as atividades e nós vamos colocar na pasta para mostrar para a mamãe no final do bimestre. E aí você tem, né? Você vai ensinando a criança a se organizar, a entender o que está acontecendo e você também vai facilitar o seu trabalho. O que a gente precisa ter num portfólio? Estrutura, tá? Primeira coisa, você precisa de uma página de apresentação. Quem é aquela criança? Qual etapa do ensino ela está cursando? Em que ano ela está cursando aquela etapa do ensino? Então, por exemplo, eu estou com as crianças do primeiro ano. Aí eu coloco lá, né? Valentina, sobrenome e tal, data do nascimento. E aí eu vou colocar primeiro ano 2021. Porque isso é um registro, a mãe vai guardar, né? A família vai guardar. Então, o ano, a etapa que está cursando, o nome da professora, o nome da escola, uma boa ficha de apresentação, os dados daquela criança, ok? Então, isso é a primeira coisa que vai aparecer. Depois, a cada etapa, você vai colocar atividades relacionadas ao seu cotidiano da sala de aula. Se eu estou falando de um primeiro ano, por exemplo, é muito interessante que você tenha no seu portfólio atividades de sondagem sobre a etapa de escrita da criança. Então, lá no final do ano, você vai ver, olha como estava a escrita da criança no primeiro bimestre, no segundo, no terceiro. As atividades com data, por quê? Porque uma coisa, início de primeiro bimestre é uma coisa, final de primeiro bimestre é outra. Então, colocou sondagem no primeiro bimestre, depois lá na avaliação você vai colocar de novo, né? Então, há atividades como, por exemplo, a escrita espontânea ou o autoditado, para que a pessoa possa observar. Ai, meu filho está no final do primeiro ano e ele ainda não sabe escrever direito a palavra que tem C cedilha. Aí você fala, olha, seu filho entrou no primeiro ano assim, ele não conhecia o alfabeto, ele colocava rabisquinho, ou ele colocava número, e agora ele já distingue as letras, ele já forma palavras, essa ortografia vem depois. É mais tranquilo de você mostrar, das pessoas entenderem a evolução da criança quando você faz bem organizado. Então, atividades. As atividades que foram realizadas pela criança são todas no ensino fundamental? Não. No ensino fundamental tem muita atividade que vai ficar no caderno, que vai ficar no livro, que vai ser atividade prática, mas algumas você vai colocar no portfólio. Junto com essas atividades, né, que pode ter, por exemplo, a escrita espontânea, pode ter ditados, pode ter coisas assim, você também pode inserir fotografias. Então, um momento de jogo que foi muito interessante, né? Você pode fotografar, fazer uma descrição, né? Esse jogo tinha esse objetivo, aconteceu nessa época, as crianças né, se entrosaram e tal, faz uma observação sobre aquele aluno, e aí você pode colocar também algumas fotografias de momentos lúdicos, de momentos em que você trabalhou coisas que não vão para o papel, né? Porque a criança não aprende só com o que está no papel, ela aprende com a vivência dela. Então você pode fotografar e descrever as atividades práticas também, isso é muito interessante. Os trabalhos e as avaliações. No final de cada etapa, seja essa etapa para você uma semana, um mês, um bimestre, um trimestre, no final das etapas a gente avalia os alunos. As atividades feitas para avaliar precisam ficar no portfólio.
Ali você vai ter um registro, né, de como foi o desempenho da criança nessas atividades. É interessante, mais uma vez, observar a coerência. O que foi trabalhado de atividade durante o bimestre? As avaliações têm que estar de acordo com o que foi trabalhado, então muita atenção nisso também, né? Com as avaliações corrigidas, você pode fazer um comentário, se for, né, da política da sua escola e tudo mais. Atividades artísticas. O portfólio, ele é para ser guardado, ele vai ser ele vai fazer parte da memória afetiva da criança. Olha minha pasta de quando eu estava no primeiro aninho, né, ou no segundo e tal. Então, é interessante ter atividades artísticas, fica atrativo, fica bonito. A estética é importante sim, apesar de no início eu dizer que é mais importante uma coerência, demonstrar evolução e tudo mais. Então, eu gostava de colocar as atividades artísticas na abertura de cada etapa. Então, nós vamos fazer aqui, né? Vamos abrir as atividades aqui do ensino do quarto bimestre. Aí a gente vai colocar quarto bimestre, aí eu coloco lá uma atividade de artes, depois eu coloco as atividades realizadas e as avaliações. Se você faz muitas atividades de arte, você consegue, né, produzir bastante atividade, você pode colocar no final, no início da etapa, né? Mas não coloque todas de uma vez, intercale com as outras coisas, assim você prende a atenção de quem está vendo. E lá no final das etapas e no final do ano também é interessante ter uma ficha do seu aluno, um relatório. Alguns lugares a gente chama de ficha descritiva, outros lugares a gente chama de relatório, que são as conclusões que você, professora, é capaz de mostrar aos pais sobre a evolução da criança. Porque às vezes as mães olham, vem que tem uma evolução, ele tá desenhando mais bonitinho agora, não tá, agora ele tá escrevendo, evoluiu nisso, evoluiu naquilo, ainda falta evoluir muito, será que ele tá será que ele está dentro do normal, do restante da sala e tudo mais? Então, é interessante que o professor faça esse relatório. O relatório, pessoal, é mais ou menos como o laudo de um exame. A gente vai ao laboratório, faz exames, exame de sangue e tal, a gente lê o resultado, tem ali um parâmetro, né, de tanto a tanto tá normal, de mais que tanto, menos que tanto, só que a gente não tem uma noção real do que é se a gente não lê o laudo do médico, não é assim? O professor também tem uma visão diferente dos pais, das outras pessoas que não são professores, sobre aquelas atividades. Então, no final, a gente coloca um relatório, que é como se fosse o laudo do médico, na verdade, né? A nossa ficha descritiva. Então, só retomando, a gente vai precisar apresentação dos alunos, uma ficha para organizar isso, né? Com os dados pessoais, atividades realizadas, né? Aquelas que sejam significativas e que vão ter uma coerência com as avaliações que a gente vai colocar depois, trabalhos e avaliações e atividades de arte no final de cada etapa, uma ficha, um relatório do seu aluno. Não é fácil, mas se você começar lá no seu planejamento a já prever as atividades que você vai fazer para demonstrar essa evolução, você vai ter um bom resultado e fazer um portfólio que as crianças se orgulhem de mostrar. Eu espero que esse vídeo tenha ajudado você. Te convido mais uma vez a vir estudar comigo, o link está na descrição do vídeo. Me segue lá no Instagram para você dizer quais são os conteúdos que você quer ver aqui, para você interagir, para você ter os resumos dos conteúdos que a gente posta. Um grande beijo e até a próxima. Não se esquece de curtir, comentar e compartilhar, isso é importante para o canal.